Estamos de volta com um programa que discute a cultura do cancelamento com a doutora de comunicação da USP, professora da PUC, Poliana Ferrari, e a cientista política e professora da FESP, Tatiana Chicarino. Tatiana, vou aproveitar e começar o bloco com você. A gente estava falando no último bloco sobre as disputas narrativas que o Brasil passa atualmente, essa polarização que você citou há pouco no bloco anterior também, né? E a cultura do cancelamento, a sua avaliação deste momento, Tatiana? Bom, é um momento muito complicado que a gente vive, né? Além do aspecto político, enfim, dessas questões que a gente está debatendo aqui hoje, ainda estamos vivendo um momento de pandemia em que pessoas morrem aos milhares, então a gente vive um momento muito triste. Eu vou puxar um fio do que a Poliana disse no bloco anterior, do que é o conviver, né? Está muito difícil conviver. E essa palavra conviver tem tudo a ver com redes sociais, tem tudo a ver com internet, mas também tem tudo a ver com política, né? A política em si é isso, né? Como que a gente, sendo tão diferente, pensando tão diferente, vivendo de forma diferente, a gente consegue viver no mesmo lugar sem nos matar, né? Embora isso aconteça episodicamente, a política é essa arte da negociação, é essa arte do convívio. Então, a gente vem passando já há alguns anos por um processo de antipolítica, né, tudo que se refere à política é completamente negativo, colocado num lugar de corrupção apenas, né, enfim. Então, todo esse processo, né, de construção da antipolítica faz parte também do que a gente está vivendo hoje, né? E aí, quando a gente tem todo esse caldo, todo esse contexto, e a gente olha para as redes sociais, que por vezes, né, e a Poliana falou das bolhas na internet, mas além das bolhas, você não tem esse contato cotidiano, a gente perde muito da empatia, né? Porque a pessoa, quando ela escreve uma coisa na internet, é diferente de quando você fala ao vivo, você tem a possibilidade de argumentar, você tem a possibilidade de se colocar no lugar daquela outra pessoa. Isso, claro, quando a gente não está falando de discurso de racismo, de xenofobia e de misoginia, mas sobre interpretações do mundo, né? Existem muitas diferenças, e essa articulação, esse diálogo que se perde muitas vezes, né? A internet ela tem a possibilidade da conexão, do encontro, mas também, principalmente as redes sociais, todas essas bolhas, né? Promovem essa perda de empatia, essa perda do diálogo, que é extremamente importante para o convívio, para o viver juntos, né? Então, é um pouco desse contexto que eu consigo dizer, mais ou menos, sem falar 3 horas seguidas, né? Mas pode falar, não tem problema não. As duas têm trazido grandes contribuições aqui para a gente. Eu vou aproveitar para perguntar, Poliana, sobre esse novo movimento que a gente tem da cultura de cancelamento, que é uma coisa que está sendo estudada de uma maneira muito inédita para todo mundo, né? Principalmente para os cientistas de comunicação, especialistas, pesquisadores, que é um comportamento humano oriundo principalmente das redes sociais. A minha pergunta é, esse cancelamento pode virar um caça às bruxas virtual? E a partir de qual momento isso pode vir para a vida real também? Sair das telas, por exemplo? Olha, eu acho que esse caça às bruxas já ocorre, né? A gente vê perseguições, né, de pessoas, de grupos. O Facebook mesmo fez, né, um aviso para jornalistas fazerem checagem, além das 3 etapas lá, checagens mais fortes, porque eles estão sendo hackeados por grupos, né, realmente de fake news, para desestabilizar, né? Então tem um ataque à imprensa também, né, ao profissional, ao jornalista. E eu queria só retomar, né, o que a Tatiana falou, concordo plenamente. E eu acho que assim está faltando democracia, porque é isso, né? Se você pensar uma sociedade totalitária, uma Coreia do Norte, uma sociedade que não é democrática, não tem essa possibilidade de conversa. As pessoas não, né, é um governo ditatorial e ponto, né? Então, quando a gente vive numa democracia, é exatamente isso. Você tem o partido A, o partido B, você tem congressos, você tem câmaras, as pessoas têm ideias diferentes, né? De vida, de gênero, de tudo, né? E o rico é essa pluralidade, né? Então,
eu acho que a pandemia tem um lado ruim, porque essas telas, né? Claro, a gente não estaria aqui hoje sem as telas, eu não estaria dando aula sem o Teams, que a Microsoft liberou, que ótimo. A gente não estaria vendo, né? Amanhã o aniversário do Caetano por live. Que bom que a gente não está lá, né? Na peste espanhola, quando, né, as pessoas ficavam em casa e morriam porque não tinham redes e tal. Mas acho que a rede perdeu, se a gente lembrar o criador, o próprio Tim Berners-Lee, lá quando ele criou a internet, né, que a gente conhece, ele está vivo e ele fala às pessoas, ele anda muito crítico, ele está falando, nossa, eu não imaginava o que virou o que eu criei um espaço para diálogo, né? A internet, a gente tem que lembrar que ela surgiu no meio da Guerra Fria para ter diálogo entre acadêmicos e depois abriu para o mundo. Né? E aí a gente foi tomado por marcas, também teve esse movimento, que também eu acho que ajuda um pouco a cultura do cancelamento, vou explicar por quê, porque também é um mundo meio fake, né? As pessoas começaram a postar coisas que não é a casa, né? Não é a bolsa, não é a vida, o padrão imposto, né? Se a gente pensar o padrão imposto de uma vida maravilhosa no Instagram, que gera depressão, a gente sabe, gera suicídio, gera um monte de coisa, não só no Instagram, nas redes, né? Então, junta uma ideia fake que a pessoa posta a viagem que não foi, né? Então, aí se vier um perfil diferente, vamos imaginar um site de relacionamento, a pessoa está lá no Tinder, ela sonha com aquele formato que ela viu na Netflix, na TV, que ela quer, chegou diferente, ela já cancela. Não é que ela dá chance da pessoa se expressar, entendeu? Nossa, eu queria postou magro, emagreceu, e é gordo, já corta, ou vice-versa, né? Eu tô dando um exemplo, é loiro, é moreno, enfim. E aí, também tem mais nessa feijoada, tem mais esse consumo que exacerbado, que as pessoas foram criando realidades, não é que ela consome, não, ela sonha, né? Ela posta uma coisa que ela nem vive. Então, junta isso, né, com sociedades que não estão ficando democráticas, né, é um risco muito grande, né, acho que a gente, independente quem está nos vendo, ouvindo, não importa seu partido, sua religião, sua opção, se você gosta de carnaval, se você não gosta de carnaval, mas assim, a gente parar de debater, né, eticamente, democraticamente, e aí vira barbárie. Né, então, é muito tênue isso, que o cancelamento chama para a barbárie. Ele é quase a barbárie, ele está quase ali, às vezes vai a barbárie mesmo. Tatiana, tem o agravante de sair das telas do mundo virtual e esse cancelamento vir também para o mundo real, para a vida das pessoas, da realidade, nas ruas, etc., né? Bom, é isso, né, que a Poliana estava falando, né, beira a barbárie. Aí eu relembro o que eu falei no início sobre os linchamentos reais, né? Ninguém acha que o seu, né, enfim, o seu chute, que a sua agressão vai matar aquela pessoa, mas ao fim várias juntas acabam promovendo a morte de uma pessoa. É a mesma coisa nas redes, né? Então, você tem a morte da reputação, que é muito importante a gente considerar, não é algo menor, né? É algo, enfim, significativo. Imagina a destruição de uma reputação, né? E quanto tempo que a pessoa levou para construir essa reputação e quão rápido é para ela ser destruída. E isso pode levar, enfim, a consequências muito perversas para a vida de uma pessoa. Agora, a agressão física, ela vai neste contexto, né? Então, eu não me imagino responsável por isso. Mas eu fiz parte, meu comentário, meu clique, junto com tantos outros, acaba por levar a isso. Então, as pessoas têm que realmente pensar muito sobre isso, né? E aí, o que a Poliana falou de democracia é exatamente isso. A gente vem passando por um momento em que as instituições democráticas vêm sendo fragilizadas dioturnamente. E, além disso, a gente tem uma cultura política no Brasil, por conta de nosso passado autoritário, de pouco diálogo, né? Já na vida cotidiana. E aí, junto com as redes e toda essa lógica das bolhas, isso se exacerba. Então, era muito comum a gente ouvir, até anos atrás, né, que política, futebol e religião não se discute. E aí você interdita o debate, né? Então, a gente também tem esse histórico de pouco propenso ao diálogo.
todas essas questões, eu gostei da metáfora que a Poliana usou de feijoada, acabam por fazer parte dessa feijoada, né? Então, a gente precisa sempre olhar, né, o que é a democracia, o que se constitui a democracia, o que é o meu direito de falar e qual que é a responsabilidade que eu tenho sobre aquele meu ato, né? E aí a gente, enfim, poder, de alguma forma, discutir e estabelecer pontes nesse universo. Okay. Eu posso acrescentar uma coisa que eu acho que é legal a gente pôr para pensar juntas, que assim, o discordar é diferente de cancelar. Também eu vejo muito isso. O que acontece? Se eu discordo, né, da Tatiana, ela já me cancela, por exemplo. Então, assim, ninguém mais pode discordar, seja na rede ou seja presencial. Você vê que em eleição as pessoas brigaram com as famílias, pararam de falar contigo, assim, discordou, cancela, né? É uma opção muito rápida, assim. Ah, não gostei da cor do cabelo, cancela. Ah, não gostei do que falou, bloqueia. Então, ficou uma coisa muito banal, né? O discordar virou quase cancelamento, são coisas muito diferentes. O cancelamento, ele é um enxame, né? É muita gente cancelando, dando like, enfim, é um enxame mesmo, não é uma discordância pontual, e tudo bem, isso é bacana e deve ser estimulado, né? O debate, mas não é a mesma coisa, realmente. Professoras, infelizmente o nosso programa está terminando. Eu agradeço a participação da doutora de comunicação da USP, professora da PUC, Poliana Ferrari, e da cientista política e professora da FESP, Tatiana Chicarino. Obrigada pela participação de vocês, Poliana. Obrigado, foi ótimo. Deixa só né? Não cancelem ninguém, conversem mais, né? Exatamente. Tatiana, muito obrigada. Passou rápido, né? Passou rápido. Muito obrigada, Camila, Poliana. Foi muito bacana. Obrigadão. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiserem rever este e outros programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP. E até o próximo programa.